está no ar. Rádio Alto. Tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão. Bom dia! Está começando agora o programa Rádio Alto aqui na Rádio Vida FM 106.1 e nós vamos ficar juntos até às 12 horas. O Rádio Alto vai ao ar todo sábado às 11 horas da manhã, isso você já sabe, e está me ouvindo. E eu estou com Pedro Brandão e Nilza Vaz para falar sobre muita coisa. Eu acabei de apresentar o programa TV Alto na TV Band Bahia e Sergipe. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia, amiga e amigo ouvinte da Rádio Vida FM 106.1, que está ouvindo aqui o programa Rádio Alto, o programa que é a voz do seu carro. E vamos começar logo falando com você. E para falar com você, você liga para a gente no telefone 31143344. 31143344. Ou manda mensagem no WhatsApp, colocando 9 na frente, e aí depois digita o 81210050. 9 na frente, 81210050. E se você perdeu o TV Alto ou perder o Rádio Alto, fique tranquilo. É só entrar no nosso site, que é o www.tvautoweb.com.br. Vou repetir para você. www.tvautoweb.com.br, e lá vai ter tudo sobre o setor automotivo. Acelera, Paulo. Vamos lá. Nosso editorial. Chegamos ao último programa deste ano de 2015. Um ano difícil em que aprendemos muito. Antes de tudo, quero agradecer a Nilza Vaz com seu Da Pesada, ao Pedro Brandão com a participação no nosso Rádio Alto e aos meninos Cabral, o Iluminado, e Alaô, o Mago dos Botões. Também quero agradecer aos amigos Ramalho e Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária, que nos cederam inúmeras matérias sobre trânsito, pois todos temos a responsabilidade de sermos a mudança do trânsito. Bom, agora é hora de pegar a estrada para aproveitar as festas de final de ano e recarregar as energias. Esta época de férias e de festas exige maior atenção dos motoristas nas estradas. Este período tem acumulado um histórico trágico de fatalidades no trânsito e nas estradas. Como o número de veículos nas rodovias aumenta durante esse período, os riscos de acidente também. Por isso, o motorista deve estar atento às situações de perigo que podem ser evitadas com a adoção de uma conduta responsável ao dirigir. Além da escolha do destino, a preparação para as férias também inclui a revisão do veículo para um bom desempenho no trânsito, seja de carro, motocicleta e ou caminhão. O Rádio Alto de hoje dá as dicas para os viajantes seguirem pela estrada de forma tranquila e segura. Por isso, nós vamos fazer um programa todo dedicado às dicas de viagem para que você possa ir e vir com toda a paz do mundo, sem nenhum problema com o seu carro e também sem aborrecimentos para a família. Divirta-se bastante e lembre-se, se dirigir, não beba. Se vai beber, não dirija. Vamos lá agora em Dicas de Viagem. Rádio Alto. Bom, período de férias e festa exige maior atenção dos motoristas na estrada. O Rádio Alto recomenda uma série de cuidados necessários que o motorista deve seguir na condução em estradas. Dirigir com consciência reduz o impacto ambiental. Você já ouviu falar de eco-driving? Trata-se de uma forma de direção consciente que busca reduzir o impacto nos deslocamentos, sejam eles com carros de passeio, motocicletas e ou caminhões. Para dirigir com consciência, veja algumas dicas. Vai lá, Pedro. E daqui já vou dar a dica que é o seguinte: utilizar a faixa verde. Os veículos possuem uma faixa ideal de rotação para serem mais econômicos e o motorista deve trocar as marchas de forma a se manter dentro dessa faixa de rotação. Nos carros de passeio, a rotação fica normalmente entre 1.500 e 3.500 RPM. Já nos caminhões, a faixa é mais baixa, de 1.000 a 2.400 RPM. Normalmente, o veículo possui um contagiros e a faixa está assinalada com fácil identificação. É com você.
vamos à segunda dica, que é utilizar o freio motor. A regra básica é utilizar a mesma marcha para descer uma ladeira e para subir. Não desça uma ladeira em ponto morto, pois isso irá obrigar a utilização excessiva dos freios, que pode esquentar e perder a sua efetividade, além de gastar as pastilhas de freio muito mais rapidamente. Os resíduos dela, só para você saber, são altamente tóxicos. Rapaz, falar de abastecimento, abastecer em postos conhecidos, essa é uma dica bacana. O combustível adulterado altera drasticamente o desempenho do motor, aumenta o consumo e reduz a sua vida útil. Então fique ligado e se você perceber alguma anormalidade, vá lá e denuncie. E veja, você tem o direito de pedir o teste do combustível. A quarta dica, você tem que dirigir de forma preventiva. Enquanto dirige, observe o trânsito atentamente, tentando antever os problemas. Não fique muito próximo do veículo da frente e procure vislumbrar como o trânsito está se desenvolvendo. Acelerações e freadas bruscas provocam um aumento excessivo no consumo de combustível. Por isso, procure dirigir da forma menos agressiva possível. É mais seguro, é mais agradável, consome menos e reduz o desgaste e manutenção do seu veículo. Vamos falar aqui sobre planejar o roteiro. Planejar parece uma coisa complicada, né? Mas não é não, preste atenção. É simples. Antes de sair, estude o caminho, mapas e etc. Mesmo se for utilizar um navegador. Utilize sistemas de navegação. Os navegadores identificam o tráfego e indicam os caminhos mais rápidos. O trânsito reduz muito o desempenho do seu veículo e aumenta muito o consumo. Isso evita voltas desnecessárias que irão aumentar o tempo do percurso e gastar mais combustível. Procure fazer o roteiro fora de horários de pico, início de dia e final de tarde, quando o trânsito intenso irá aumentar o consumo. Reduza a velocidade, é a sexta dica. Saia em tempo suficiente para fazer o seu caminho com uma velocidade menor. Uma redução de 10% na velocidade pode ter impacto de mais de 25% no seu consumo. Além disso, a velocidade é a maior causadora de acidentes. Gente, quando der, utilize sempre que possível os meios de transporte coletivo ou divida o trajeto com os colegas. Isso reduz o número de carros nas ruas e, consequentemente, o trânsito e a poluição. A oitava dica é que utilize o veículo adequado à sua necessidade. Isso é, grandes veículos, os SUVs, utilitários esportivos, vamos falar assim, para uma pessoa se deslocar sem carga, isso é uma forma de gasto de combustível desnecessária. Prefira um veículo compatível com sua necessidade, pois irá gastar menos combustível e é seguro. É verdade, Paulo. Olha, preste atenção, é verão, mas tem chuva de verão. Então, como dirigir sob chuva de verão? O Paulo está cantando a bola aqui que essa dica é massa. Então, preste atenção. Como conseguir boa visão ao dirigir sob chuva forte? Não se sabe o motivo, mas funciona muito bem quando chove muito. É a sugestão de um policial que experimentou e confirmou. Também é útil em condução noturna. Nós, motoristas, ligamos os limpadores de para-brisas em velocidade rápida ou máxima durante chuvas pesadas, mas a visibilidade ainda é bastante ruim. Se você enfrentar tal situação, ponha óculos de sol. Qualquer modelo serve. Parece um milagre. De repente, a visibilidade fica perfeita, como se não estivesse chovendo. Assim, mantenha sempre um par de óculos de sol no porta-luvas do carro, para ter boa visão em caso de chuva. Experimente, é incrível. Você ainda verá as gotas no para-brisa, mas não a lâmina de chuva. Você poderá ver onde a chuva salta para fora da estrada e os respingos nos pneus do carro à sua frente. Esta pequena dica deveria ser incluída na formação do motorista. Excelente dica. Paulo, vai lá. Bom, é com você. Você agora tem que dar as dicas para os caras falarem com a gente? Rapaz, então vamos lá. Seguinte, o telefone para falar com a gente é o 3114-3344. Telefone, anota aí, 3114-3344. O WhatsApp, 9 na frente, 81210050. 9 na frente, 81210050. Agora é com você. Dica de serviço. Rádio Alto. É isso aí. Mais uma dica de serviço, né? Você vai ouvir agora algumas matérias que o Rádio Alto
recomenda sobre os cuidados necessários que o motorista deve seguir na condução em estradas. A primeira matéria é sobre viagem segura. Viagem segura. Para muita gente, o período de férias e os feriados são tempo de preparar as malas e pôr o pé na estrada para curtir viagens e passeios. Nesses períodos, as pessoas costumam sofrer com congestionamentos e condições de trânsito adversas. Para que a viagem seja tranquila, é fundamental planejar os trajetos, fazer uma revisão antecipada do veículo e saber como lidar com cada situação. Uma das adversidades mais comuns, especialmente no verão, são as fortes chuvas e os alagamentos. O condutor deve parar o carro em local seguro caso a visibilidade esteja prejudicada ou caso uma enchente venha a se formar. Viajar durante o dia é sempre uma boa escolha, mesmo com chance maior de enfrentar congestionamento. Durante a noite, a visibilidade é muito menor. O sono e o cansaço também são fatores de risco. Por fim, não deixe o estresse no trânsito estragar sua viagem. Nunca aceite provocações. Ao invés disso, respire fundo e prossiga. Trafegar com os vidros fechados, ar-condicionado ligado e uma música ambiente pode melhorar muito o seu humor. Para tornar seu passeio ainda mais seguro, leia mais sobre o tema no site do Observatório Nacional de Segurança Viária. Até a próxima e boa viagem! A segunda matéria, você vai ouvir uma dica que é sobre estresse no trânsito. Preste atenção. Costuma-se dizer que o estresse é a doença do século XXI. Ele é causado por diversos fatores: a carga extensa de trabalho, a correria do dia a dia, a ansiedade e até mesmo o trânsito. No trânsito, as consequências do estado emocional do condutor são muito relevantes e interferem diretamente na forma de conduzir o veículo. Esse fator faz muita gente perder a razão e adotar atitudes imprudentes, como dirigir em alta velocidade, avançar o sinal vermelho, realizar ultrapassagens e outras manobras perigosas, além de se envolver em brigas e discussões. Por isso, é importante que o condutor procure reduzir ao máximo os níveis de estresse para que possa agir de forma racional. Passar horas dirigindo faz com que o condutor fique longos períodos em uma mesma posição. Isso leva a dores no corpo, na cabeça e ardência nos olhos, que pode causar uma sensação de fadiga e irritabilidade. Para evitar que isso o prejudique enquanto dirige, se alongue. Uma boa dica é mudar o fluxo da respiração. Inspire e expire lentamente, alongando a coluna a cada puxada de ar. Mantenha uma boa postura. É recomendado beber água e descer do carro a cada 1 ou 2 horas. As paradas periódicas permitem que você desvie um pouco o foco, liberando o estresse gerado pela via. Caso seu carro possua ar-condicionado, mantenha-o ligado, principalmente durante longas viagens. Dirigir em um ambiente agradável e menos barulhento ameniza a fadiga do trânsito e permite que você se concentre melhor. Planeje antecipadamente sua rota, especialmente se for em horários de pico. Procure informações sobre os lugares mais congestionados e fuja deles. Antes de dirigir, faça uma seleção de músicas que você goste e as deixe tocando enquanto estiver no trânsito. Isso tornará o ambiente mais agradável e relaxante. Entretanto, cuidado com o volume. Ouvir músicas em volume alto irá distraí-lo e tirar a atenção. Muitas vezes ficamos estressados por conta das atitudes dos outros condutores. Jamais aceite provocações ou use o veículo para ameaçar pedestres, ciclistas ou os demais veículos. Seja gentil e não fique frustrado com a falta de gentileza das outras pessoas. Dirija defensivamente. Além dessas dicas, existem vários fatores que podem contribuir para reduzir o estresse, como dormir bem, ter uma boa alimentação e praticar exercícios. Juntos, podemos e faremos mais por um trânsito seguro. A outra matéria é dirigir cansado se o motorista estiver com sono, também é uma condição perigosa que deve ser evitada. E se estiver tomando medicação, é preciso verificar antes se ela apresenta restrições para dirigir, hein, gente? O motorista precisa manter o foco na estrada e não dispersar a atenção com o uso de telefone celular e consumo de alimentos ou outros fatores. Comer ao volante dobra o risco de acidente. Já escrever uma mensagem no celular é uma estupidez.
aumenta o risco de acidente em mais de 23 vezes. Veja essa matéria. Os riscos de dirigir cansado. Estudos realizados recentemente constataram que dirigir com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Até 50% dos acidentes em rodovias acontecem porque o motorista dorme ao volante. A sonolência é uma condição que muitos motoristas não conseguem reconhecer e, em geral, as pessoas acham que sempre conseguem percorrer mais alguns quilômetros. Para evitar os riscos de dirigir cansado, é necessário disciplina e planejamento. A seguir, iremos conhecer algumas dicas que podem evitar acidentes. A primeira dica é: durma bem antes de viajar e nunca inicie uma viagem se estiver cansado ou com sono. Para viagens de até 4 horas de duração, a regra é uma pausa de 10 minutos. A xícara de café pode tornar-se uma aliada. Lavar o rosto também ajuda. Para viagens mais longas, a alimentação adequada, evite pratos ricos em gordura, como a feijoada, frituras, carnes gordas, molhos feitos com queijo e massas. A digestão causa certa sonolência. Prefira frutas, verduras, legumes, cereais e peixes. Espere pelo menos meia hora para voltar à estrada depois das refeições. Nos feriados prolongados é preciso atenção especial com estradas lotadas. Percorrer 150 quilômetros pode levar bem mais tempo do que você estava acostumado. O cansaço e o estresse decorrentes dos congestionamentos podem causar fadiga. Planeje sua viagem prevendo trânsito lento e redobre sua paciência. Nessas situações, a cada 1h30 ou 2 horas ao volante, pare por 15 minutos. Fique atento a alguns sinais para perceber que o sono está afetando sua atenção ao volante. Não se lembra dos últimos quilômetros percorridos. Tem dificuldade em focar, pisca com frequência ou sente os olhos pesados. Tem bocejos constantes. O veículo sai da faixa de direção, invade o acostamento ou a pista contrária. Percebe que pode cochilar a qualquer momento. Em qualquer desses casos, pare imediatamente em local seguro para descansar até sentir que o sono passou. A cafeína auxilia no processo de redução do sono, mas não descansa. Não volte para a pista se continuar com sono. Outras dicas são: não tome bebida alcoólica na véspera ou horas antes de viajar. Verifique se a medicação que você toma periodicamente pode causar sonolência. Esses são alguns cuidados que você pode tomar para evitar acidentes no trânsito devido à sonolência e cansaço. Não brinque com o sono. Se estiver cansado, pare o carro e descanse. O Observatório Nacional de Segurança Viária deseja que você tenha sempre uma boa viagem. Outra dica aqui para você não perder a conta. Lembrando que Paulo falou, você que acordou agora, fica atento. Paulo falou no início do programa que hoje o programa é especial, todo sobre dicas de viagem para o fim do ano. Então eu vou dar essa dica aqui agora. Além de proibido, dirigir sob efeito de álcool coloca em risco a vida de todos que trafegam na estrada. Preste atenção nessa matéria que vai rolar agora. Rádio Alto. Direção e álcool. Uma combinação perigosa. Dirigir um veículo, pedalar ou até mesmo andar pelas ruas depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer consequências sérias para a sua vida. Uma direção segura e com responsabilidade exige que você tenha reflexo rápido, poder de decisão, coordenação motora e capacidade de prever riscos e evitar acidentes. Quando ingerimos bebida alcoólica, o controle de nossas funções, andar, dirigir, trabalhar, pensar, etc., é afetado, podendo inclusive causar sonolência, perda da percepção de tempo e distância. A presença do álcool no sangue causa euforia momentânea, além da sensação de estarmos melhor e mais dispostos. Nesse momento, passamos a ignorar e menosprezar os riscos. Além do perigo, dirigir alcoolizado também é proibido por lei, e as consequências podem ser gravíssimas. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima! Alta velocidade. Em uma situação de colisão, o fator alta velocidade aumenta a gravidade do acidente. Portanto, é imprescindível respeitar os limites de velocidade sinalizados. Ultrapassagem. Bom, veja os cuidados que você deve ter com as ultrapassagens. Roda aí. Ultrapassagens oferecem grande risco no trânsito, são responsáveis por grande parte dos acidentes e requerem o máximo de cautela do condutor.
Essa manobra envolve aumento de velocidade, mudança de faixa e exige cuidado com outros veículos, pedestres e ciclistas. Por isso, preste atenção e siga essas recomendações. Ao fazer uma ultrapassagem, o condutor deve, primeiramente, verificar se o local é seguro e adequado, redobrando a atenção em pistas de mão dupla e observando se a sinalização permite a manobra. Nunca a realize caso a pista apresente os sinais de proibição, pois isso indica que o trecho apresenta aclives que dificultam a aceleração, possui fluxo de pedestres e ciclistas ou não há visibilidade adequada. Considere também o clima. Evite ultrapassagens em dias de neblina ou chuva, pois além da visibilidade ficar prejudicada, a pista pode se tornar escorregadia. Caso não existam riscos na via, você pode realizar a manobra. Sempre sinalize com a seta ou sinal de braço e verifique pelos retrovisores se o veículo que vem atrás não tem a intenção de ultrapassá-lo. Só então mude de faixa, acelere e ultrapasse. Retorne à faixa de origem somente quando puder enxergar toda a dianteira do veículo ultrapassado pelo retrovisor. Atenção! Ultrapassar uma fila de veículos ou tentar ultrapassar pela direita são infrações e ainda são manobras muito arriscadas. Procure realizar essa manobra no menor tempo possível e guardando uma distância lateral segura do veículo ultrapassado. Se iniciar uma ultrapassagem e perceber que não é possível concluí-la com segurança, desacelere e volte para a posição em que estava para aguardar um momento mais adequado. Sempre sinalize. Você pode pedir licença para ultrapassar ativando a seta para a esquerda, alternando os faróis alto e baixo por um curto período de tempo ou dando breves toques na buzina. Dessa forma, o condutor da frente poderá reduzir a velocidade e dar mais espaço, tornando a manobra ainda mais segura. Por fim, recomenda-se que só ultrapasse se realmente for necessário, mesmo conhecendo todas as dicas de segurança. Juntos, podemos e faremos mais por um trânsito seguro. Cinto de segurança, meu amigo. Gente, o uso do cinto de segurança é imprescindível para a segurança dos ocupantes do veículo, pois reduz os riscos de fatalidade em acidentes de trânsito. A gente vai falar isso aqui 200 mil vezes, sabe? Tem que usar, entrou no carro, bota o cinto de segurança. Mas não é só o motorista, não. É o motorista, é o passageiro do banco da frente, são os passageiros no banco de trás. Mas quando eu digo banco de trás, não é só o que está de um lado e que está do outro, não. Não. Se tiver 3 passageiros no banco de trás, os 3 têm que botar o cinto de segurança. Deve ser usado por todos os ocupantes, inclusive pelos passageiros do banco traseiro, porque isso está estabelecido por regulamentação de trânsito. O condutor que usa o cinto de segurança tem um índice de risco de fatalidade reduzido em 45% em relação ao condutor que não usa. Veja a matéria que você vai entender tudo. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto, que ninguém usa ou nem sabe que existe, pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 kg. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto,
seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa. Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Rádio Alto. E essa dica, Paulo, essa dica é especial. Eu falo com carinho das crianças, sou pai e amo as crianças, né? São seres especiais. E essa dica é para você, que também é pai, ou padrinho, ou madrinha. Tenha consciência, tá? Os adultos precisam estar atentos aos equipamentos de segurança adequados à idade, peso e altura da criança. As popularmente chamadas cadeirinhas. É isso, tem que usar a cadeirinha, tá? Bagagem. Objetos e bagagens devem ser transportados no porta-malas. Essa matéria é bem interessante. Ouça. Falamos na última semana sobre as férias à vista e as pessoas que estão se preparando já para as viagens. E prometemos trazer aqui detalhes sobre transporte de stand-up, de prancha, bicicleta, muita gente que quer levar esses equipamentos. E recebemos a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Daniela, o que diz a lei sobre o transporte desses equipamentos no veículo? Bem, a lei, na verdade, ela é uma lei bem complexa, é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, que trata, né, desse transporte que você citou aí de cargas em veículos leves. É importante lembrar, a gente está falando aí de carro de passeio, viu, Dani? Então, e esse transporte realmente é muito comum nessa época do ano. E as regras básicas para esse transporte são algumas que a gente, tomando um cuidado bem pequeno, a gente vai transportar tudo isso com segurança, sem gerar riscos, tanto a quem está dentro desse veículo e também quem divide a via com você. Então, em primeiro lugar, a carga deve ser transportada sem exceder o limite de peso que o carro comporta. Então, eu vou repetir aqui, nessas férias, preste atenção em a quantidade de coisas e o peso dessas coisas dentro do seu carro. E essas coisas que você citou, as pranchas de stand-up, as bicicletas, as pranchas de surf, que todo mundo gosta de levar aí para a praia, a gente precisa conhecer o peso disso. Então essa é a primeira dica que você, motorista, que tem aí o manual do veículo, vá lá, consulte e não exceda o peso dessas coisas em cima do seu carro. Também tem a questão da dimensão da carga, né? Não tenha dúvida. Quando essa carga é transportada em bagageiros que ficam no teto, que pode ser todas essas coisas que nós citamos, até a bicicleta, ela não pode exceder a largura máxima do veículo e nem se projetar além da parte da frente. Então, é muito importante. Então, não pode ficar sobrando aqui na janela do carro, por exemplo. Nesse caso, é permitido que a prancha, por exemplo, se projete para trás do veículo, não para frente, com um limite de 60% da distância entre o eixo do carro, que dá em média aí cerca de 1,5 metro. Então, no máximo 1,5 metro além do carro. Então, essa prancha tem que estar bem visível e sinalizada. E se o transporte por acaso ocorrer durante a noite, deve ser utilizada, Dani, uma luzinha, um dispositivo refletor na cor vermelha. Para quê? Para alertar esse motorista que tem alguma coisa além da sua traseira. Além disso, é importante falar sobre as bicicletas, né? E a placa de veículo. Muita gente tem essa dúvida sobre a bicicleta tampando a placa e as luzes do veículo, né? Exatamente. Isso não pode acontecer, Dani. Se o seu
carregador de bicicleta ficar na parte traseira e essa bicicleta encobrir ou a lanterna ou as setas, ela precisa ser colocada em outro lugar. E por acaso, se ela encobrir a placa, isso também não é permitido. A placa do carro tem que ficar visível. O ideal é que você peça ao Detran da sua cidade, ou Seretran da sua cidade, que faça uma outra placa, uma placa sobressalente para você colocar na bicicleta. Isso é permitido. Então, a placa em local visível, as luzes em locais visíveis. Mas é importante também lembrar, Dani, que essas coisas todas que a gente está transportando aí em cima e do lado do veículo não pode prejudicar a visão do motorista. E também não pode colocar em risco os demais usuários da via, né? Então, tudo tem que estar muito bem amarrado, não pode gerar poeira, não pode fazer barulho, e todos esses acessórios para fixação dessas coisas, desses objetos, como cabos, correntes, lonas e redes, devem estar devidamente fixadas e sem pontas soltas. E para finalizar o nosso boletim dessa última semana, é muito comum vermos pranchas sendo transportadas, principalmente no litoral, em motocicletas, geralmente, claro, seguradas embaixo do braço do passageiro, né? Isso realmente, a gente já viu, tenho certeza que você tem na sua memória, e todos os ouvintes que estão nos ouvindo lembraram de alguma cena exatamente dessa situação, o passageiro da moto carregando a prancha. E a gente não tem, infelizmente, nenhum dado estatístico específico sobre acidentes com isso, mas claro que você percebe que isso é irregular e altamente perigoso, né? Além da prancha ficar solta, né, ali junto com aquelas duas pessoas, o transporte dessa prancha depende da força do passageiro e ela prejudica a estabilidade da moto, evidentemente, e causa um desequilíbrio aí, principalmente com as rajadas de vento que a gente tem aí na maioria das cidades do litoral, né, das rodovias que cortam aí as orlas. Bom, agora com o meu amigo Alaô, a gente precisa faturar, bora lá, Alaô! Rádio Alto. Bom, o programa tá andando, meu amigo, tá andando e tá andando forte. Pedestres, você também está no trânsito e tem que ser respeitado. Então, para você, a recomendação é utilizar as faixas de pedestres e nas rodovias nunca atravessar na pista. Procure as passarelas, que o caminho é maior, mas muito mais seguro. Mais uma dica de viagem. É uma matéria sobre o check-up que você deve fazer no seu carro antes de viajar. Isso chama-se manutenção preventiva. Ouça a matéria. Boletim de Segurança no Trânsito de dezembro vai trazer os cuidados para você que vai sair de férias nesse fim de ano, viajar com a família ou mesmo com os amigos. E para isso, vamos lembrar da importância da revisão do carro para não ter nenhuma surpresa desagradável aí pelo caminho. Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária, vai nos contar dos itens que merecem uma atenção especial. Daniela, o que o motorista precisa efetivamente olhar para sair com segurança pelas estradas? As dicas de hoje, Dani, são para você que faz a sua revisão regularmente, aquela prevista no manual. Então, se você faz a sua revisão regularmente, o que nós vamos conversar hoje é que você vai fazer um check-up em casa do que você precisa olhar antes de pegar a estrada. Se você perceber que algo está com problemas ou se você tiver qualquer dúvida nesse check-up que você vai fazer na sua casa, aí sim você deve consultar o mecânico. Então, vamos lá. A primeira verificação deve ser no nível do óleo do motor. Lembre-se, ele não pode estar nem muito acima do limite máximo e nem abaixo do nível mínimo indicado na vareta. Sabe, Dani, aquela varetinha que tem lá dentro do motor? Essa aí. Então faz a verificação com o motor ainda frio. Só assim a indicação vai ser precisa. Também com o veículo ainda desligado, Dani, veja como está a água do radiador. Lembrando que você não deve fazer isso com o motor quente. É perigoso. Se essa água do radiador estiver abaixo do nível máximo, complete e tá tudo tranquilo. Acho bom nossos ouvintes prestarem bem atenção para não perder nenhum item, né? Qual seria o próximo? O fluido de freio, Dani. Também ele deve receber uma atenção especial do motorista. Se ele estiver abaixo do nível recomendado, aí sim, precisa ser verificado todo o sistema de freio. Nesse caso, eu também preciso perceber, Dani, se não há nenhum vazamento. Caso você perceba um vazamento, precisa de uma análise mais detalhada do mecânico de confiança. Só ele que pode te dar efetivamente uma condição segura dos freios do seu carro.
E as luzes, né? É importante dar uma checada, até porque é algo que a gente não consegue observar. Tem que ter ajuda de alguma outra pessoa para ver ali também, né? Exatamente. As luzes, Dani, são a nossa comunicação, né? Lembra que a gente fala da nossa comunicação, né? De estar sempre usando a seta, de estar sempre com o farol ligado. Então, sem elas, quem está do nosso lado ali na rua não sabe qual é a nossa intenção. Se você tiver com uma seta queimada, você está achando que está com a seta indicando que vai fazer a conversão e isso não está acontecendo. Então, elas precisam sim ser checadas e ser checadas com muito cuidado. Lanterna, faróis, luzes de freio e luzes de ré devem ser testadas. Você falou aí que precisa de uma outra pessoa, né? Se você estiver sozinho, Dani, tem uma dica aqui. Aproxima o carro de uma parede de ré e olha o reflexo pelo retrovisor. Aí você consegue saber direitinho se as luzes estão funcionando. Pisa no freio, dá ré, a luz de ré também acende e dá as setas atrás, você vai conseguir ver. E as luzes da frente você consegue às vezes observar no reflexo do carro da frente. A seta, não sei se todos os carros são assim, mas alguns, quando você dá a seta, ele começa a piscar de uma maneira diferente quando não está funcionando, né? Muito rápido, por exemplo, aí você já sabe que tem algum problema. Exatamente. Hoje em dia já tem alguns dispositivos, alguns veículos têm esses dispositivos. E os pneus, hein? Então, são exatamente eles o último item da minha lista. Verificar a calibragem correta. Sempre, num posto de combustível, né? Aí não tem jeito. A pressão maior que o recomendado, Dani, ou menor que o recomendado pelo manual, também pode gerar desgaste nesse pneu e comprometer a estabilidade. Lembre-se, o pneu é um item muito importante para a sua segurança. Verifique também se ele está em boas condições, Dani. Pneus desgastados, né? Os famosos pneus carecas, não têm a aderência mesmo na pista seca, que dirá nessa chuva que deve acontecer aí, que já está acontecendo durante esse mês de dezembro. Então, é importante, não se esqueça de fazer o mesmo ritual de ver a calibragem, de ver se está tudo direitinho com o step. Além de se certificar de que o triângulo, Dani, o macaco, a chave de roda, também está tudo ali antes de pegar a estrada. Veja também, Dani, como está a palheta do limpador de para-brisa. Isso é muito importante. Se você pega um temporal na estrada e a palheta sua está ruim, isso te dá uma dor de cabeça, isso é muito... Limpar o vidro direitinho é importante. Então, olha essa palheta do limpador de para-brisa. E, Dani, tem que testar os cintos de segurança, né? E mais importante de tudo, né? Tem gente que esquece de abastecer. Não pode. Isso dá multa, inclusive. Pois é. E além de dar multa, pode também causar um transtorno para quem está atrás de você. Você vai ter que empurrar o carro para tirar ele da pista. E isso também, a gente corre um sério risco de segurança aí. Então, pode trazer muito problema aí para quem está na estrada. Então, passa no posto de gasolina e vê o que você precisa fazer. Semana que vem eu volto. Até lá. Tchau, tchau. Boa matéria, hein, Paulo? Manutenção preventiva, que maravilha. Agora, a dica é de condução segura para você, mulher, tá? Especial. Ouça com carinho. Falar um pouquinho da mulher no trânsito. A gente sabe que elas se envolvem em um número menor de acidentes, porém um número maior de mulheres com habilitação para dirigir um carro ou pilotar uma moto tem aumentado, e vamos falar com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Daniela, temos dados sobre o número de mulheres com carteira nacional de habilitação no Brasil? Não, Daniela, infelizmente a gente não tem. Esse dado é dividido a habilitação por gênero, né? Ou homens, quantos homens ou quantas mulheres. Alguns DETRANs, como do Distrito Federal, por exemplo, e do Paraná, eu confesso a você que eu não consultei São Paulo. Eles dividem sim, eles têm esse dado no site deles. Mas em todo o país realmente ainda não está disponível essa informação. E isso é uma informação que seria muito legal a gente ter, porque aí a gente teria sim essa noção de quantos homens para quantas mulheres dirigem. Mas enfim, especificamente nesses dois lugares que eu consegui essa informação, o que se vê eles são praticamente o dobro em termos de habilitação. Então eles estão mesmo dirigindo muito mais, estão muito mais expostos do que nós. E o que se vê, por exemplo, com o número de indenizações pagas pelo DPVAT, o seguro DPVAT, é apenas 1/4 do total pago, certo? Exatamente. O DPVAT, ele vem mostrando para nós uma série histórica que nós analisamos do DPVAT, mostra exatamente isso. Por exemplo, até setembro de 2014, que são os dados disponíveis, o total de indenizações pagas a vítimas de acidentes de trânsito de 2014, de janeiro a setembro,
o número era exatamente 75% para homens contra 25% para as mulheres. Ou seja, um quarto do total de indenizações pagas é pago às mulheres. Então, isso demonstra que as mulheres se envolvem em menos acidentes do que os homens. E, por isso, elas recebem descontos significativos, né, de muitas seguradoras. Mas esse dado é efetivamente o que representa a realidade dos acidentes, Daniela? Infelizmente, também não dá para a gente afirmar por quê. Porque nós não temos um dado mais amplo sobre isso. Por enquanto, se você analisar os dados publicados pelo Observatório, Daniela, no documento intitulado Retrato da Segurança Viária no Brasil, que nós divulgamos, que está no nosso site, nós podemos dizer que as mulheres estão em menor número mesmo, quando se trata de vítimas graves e vítimas fatais no trânsito de todo o país. Então, porém, se a realidade do número de habilitações dos DETRANs que citei, do Distrito Federal e do Paraná, por exemplo, comprovar o Brasil afora, né, vamos dizer que efetivamente nós tenhamos o dobro de homens habilitados do que mulheres, a probabilidade de nos envolverem em um acidente é menor que a dos homens, mas mesmo assim ainda fica difícil dizer o quanto esse número é verdadeiramente real. Bom, se nós analisarmos os dados do DataSUS, que é o sistema de informação do Ministério da Saúde, vamos ver claramente que os homens são as principais vítimas, ou seja, se repetem aí os dados da seguradora líder, né? Sim, exatamente, você tem toda a razão. O portal de estatísticas lá do Observatório mostra claramente isso. Os dados de vítimas variam de estado para estado, mas a proporção é basicamente essa. Em 2012, o DataSUS, que você citou, né, que mostra os feridos graves e os fatais, mostra, por exemplo, 81% das fatais como sendo do sexo masculino e 19% do sexo feminino. Então, no total de pessoas que morreram em 2012 no Brasil vítimas de trânsito, 81% é homem. No Norte e no Nordeste, esse número é maior. Chega, por exemplo, a 87% contra 13%. Por exemplo, só no estado de Sergipe. Então, quer dizer, as mulheres estão menos expostas ao risco no Norte e no Nordeste por conta dos deslocamentos, evidentemente, do que no Sul e no Sudeste. Então, a gente pode dizer aí efetivamente que a mulher é mais prudente, sim, mas hoje está em menor número exposta ao risco. Daqui a pouco, Dani, ainda no mês de março, a gente está começando o mês agora, essa primeira semana, o Observatório vai lançar um portal com estatísticas só de seguradoras. Aí nós teremos um outro dado para analisar essa questão no trânsito. Semana que vem eu volto para a gente falar um pouquinho mais desse olhar cuidadoso da mulher em trânsito. E antes de terminar, eu queria deixar aqui um beijo bem carinhoso para todas as mulheres do país habilitadas ou não, mas que demonstram sua força e sua energia em tudo que fazem. Parabéns a todas elas. A gente volta semana que vem. Parabéns para nós também. Sim, com certeza. Até mais. Até. Mais uma dica de viagem agora, com minha amiga Nilza Vaz falando da pesada nas dicas de viagem. É com você, Nilza. Da Pesada. Bom dia, amigos do Da Pesada. Eu sou Nilza Vaz e hoje o Da Pesada vai entrar na onda da boa viagem para o caminhoneiro. Os caminhoneiros também vão receber as dicas do rádio alto para que possam fazer uma boa viagem. Há quem escolha o ônibus, mas às vezes motoristas autônomos preferem unir o útil ao agradável, levando a família para as férias utilizando o seu caminhão. Todos os casos envolvem segurança, o que requer manutenção preventiva e alguns cuidados básicos. A seguir, vamos passar umas dicas para você, caminhoneiro. Cuidados com o implemento. Por motivos de segurança, aconselha-se que o implemento não seja entregue aos cuidados de terceiros, que desconheçam as condições de segurança, uso e manutenção do mesmo. Alguns itens devem frequentemente ser verificados, tais como calibragem dos pneus de acordo com a carga transportada, correto alinhamento de eixos, verificação geral do torque dos parafusos da suspensão e rodados, lubrificação dos componentes indicados no manual, inspeção dos itens de desgaste, drenagem do sistema pneumático, correta amarração da carga transportada, além de somente transportar a carga permitida por lei, nunca rodando com excesso de carga.
Freios. O perfeito estado do sistema de freios é fundamental. Situações como ruído na frenagem, aumento da distância de parada e veículo puxando mais para um lado, indica necessidade urgente de manutenção ou alinhamento. Também, os ruídos clássicos de vazamento de válvulas e câmaras de freio podem ser detectados pelo motorista ao fazer uma parada. Dica 3. Lonas e pastilhas de freios. Os sinais de alerta mais evidentes de desgaste desses itens podem ser percebidos através de uma inspeção visual do motorista, pelo aquecimento do sistema de freios ou mesmo devido ao pedal longo, situação em que é preciso pisar mais para obter uma distância de frenagem segura. Nesses casos, substitua as peças, lonas ou pastilhas. Aproveite também para uma inspeção geral nos tambores ou discos de freio, pois se houver trincas, corrosão ou riscos, a peça irá causar redução da vida útil das lonas ou pastilhas, bem como diminuir a eficiência do sistema de freio. Dica 4. Suspensões. Independente do modelo do caminhão, é sempre recomendada a manutenção preventiva nas suspensões mecânicas e pneumáticas, observando os períodos estabelecidos pelo fabricante. E mais uma dica para vocês sobre acoplamentos de semi-rebox. Antes de sair na estrada, é muito importante verificar todos os itens de segurança do acoplamento, como a quinta roda e o pino-rei, que asseguram toda a carga transportada e suportam os esforços aplicados sobre o implemento e o caminhão. Outra dica é, uma vez por semana, desacoplar o conjunto, remover a graxa usada e lubrificar a quinta roda e o pinto-rei. Então, eu desejo para vocês uma boa viagem. Ouça agora uma matéria especial preparada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com a Rádio Sul-América Trânsito. E quando nós falamos em segurança viária, nos referimos a todos os condutores, passageiros, ciclistas e pedestres que usam as vias da cidade, sem restrições. Mas os motoristas de caminhão devem ter cuidados específicos com os veículos para garantir o bem-estar. E vamos falar sobre isso com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Daniela, a jornada de trabalho dos caminhoneiros foi alterada há quase 2 anos para reduzir a quantidade de horas trabalhadas. A intenção, claro, é sempre evitar acidentes, certo? Não tenha dúvidas. A extensa jornada de trabalho, Daniela, é um dos pontos que merece destaque quando se trata dos caminhoneiros. Essa lei que você citou aí entrou em vigor em julho de 2012, então está aí quase completando os 2 anos. E, entre outros aspectos, trouxe a exigência de um descanso de 11 horas a cada 24 horas trabalhadas. O que quer dizer isso, Daniela? Quer dizer que o tempo máximo ao volante é de 4 horas, com intervalo de meia hora para descanso. Por que o governo tomou essa medida? Por que os setores que cuidam do trânsito no país tomaram essa medida? Basicamente para reduzir o número de motoristas que, infelizmente, nós temos conhecimento disso, não que toda a sociedade também o tem, de fazer uso dessas substâncias para disfarçar o cansaço, né? E trabalhar durante mais e mais horas, o que aumenta muito o risco de acidentes. Daniela, a sonolência ao volante, ela é tão perigosa quanto o álcool. Pouca gente sabe disso, mas é muito importante que todo mundo que esteja cansado não dirija. O número de acidentes com caminhão não é grande, se a gente pensar isso, se a gente comparar principalmente com os veículos de passeio, com as motocicletas hoje, né, que são as campeãs de acidentes de trânsito. Porém, quando eles acontecem, eles causam um estrago muito grande. Então, é preciso realmente respeitar essa legislação e ter essa consciência de que, se estiver cansado, não deve dirigir. Falamos, inclusive, sobre isso na última semana, que teve o Dia Mundial do Sono, sobre a importância do descanso e das consequências aí do cansaço. Agora, Daniela, quais são os principais cuidados que os caminhoneiros devem ter? Bem, na verdade, os caminhoneiros, de uma forma geral, a gente sabe, Daniela, são condutores bastante cuidadosos, atentos, né? A gente sabe que são profissionais, são motoristas profissionais, então eles já vêm com uma bagagem para a estrada maior do que a maioria dos condutores de carros de passeio, por exemplo. Mas nós elencamos aqui alguns pontos que eles devem estar atentos. Por exemplo, os faróis, eles devem estar em perfeitas condições.
Então, assim, o caminhoneiro deve sempre estar atento à condição desse farol, tanto as lanternas quanto o farol especificamente, e as luzes, né, seta, sinal de alerta, entre outros. A questão dos pneus, Daniela. A pressão dos pneus é importantíssima para um caminhoneiro, porque se essa pressão desse pneu não estiver adequada a determinada carga que ele está transportando, isso pode ocasionar um maior desgaste, a perda de estabilidade. As pastilhas de freio. Essas pastilhas de freio merecem uma atenção especial de todo condutor. Elas precisam estar sempre em perfeitas condições. Com relação às ultrapassagens, né, os caminhoneiros principalmente devem estar atentos a questão da faixa dupla, um lugar efetivamente com uma boa visibilidade. O limite de velocidade nunca deve ser desrespeitado na via por nenhum condutor, principalmente os caminhoneiros. A distribuição da carga no caminhão para garantir a estabilidade é fundamental. O caminhoneiro precisa estar atento e ele sempre tem esse cuidado, a gente sabe disso. A distância ao veículo que vai à frente é muito importante e principalmente a questão que nós nos referimos no começo da nossa conversa com relação ao cansaço, né? Então, está cansado, faz uma pausa, descansa e depois retoma a viagem. Outro item importante é saber identificar os sinais de que o caminhão precisa de uma manutenção, né? Isso pode ser fundamental para evitar o desgaste e também prevenir os acidentes. Com certeza. A gente sabe, Daniela, que os motoristas, principalmente os de caminhão, têm conhecimentos mecânicos além do que a maioria. Então, eles têm essas noções de reparo, de um item que está aí começando a ter problema. Então, a gente sabe que eles têm essa consciência. Mas o Observatório reuniu aqui alguns itens para lembrá-los do que eles devem estar sempre atentos. Então, eu vou voltar a falar do desgaste dos pneus. Um pneu em más condições pode contribuir com um acidente de trânsito, porque diminui a aderência da pista quando da necessidade de uma frenagem, né, de uma frenagem de emergência principalmente. Então, os pneus merecem uma atenção especial por parte dos caminhoneiros. Tanto a questão da pressão, né, dos pneus, da calibragem, quanto também a questão dos sulcos, né, da questão mesmo da condição de como está esse pneu todos os dias. Ruídos na transmissão, Daniela, assim, se por acaso ele for trocar uma marcha e ele perceber um ruído nessa engrenagem, ele deve ficar atento. Ele deve parar e deve pedir ajuda para um profissional mesmo, para poder saber identificar. Pode ser um defeito no sincronizador, pode ser um defeito no sistema de embreagem ou nos anéis sincronizadores. Um outro aspecto que todos devem estar atentos é com relação à cor da fumaça que sai do escapamento do caminhão. Quando ele estiver parado num posto, numa garagem, num estacionamento, ele deve observar essa cor dessa fumaça. Porque se ela estiver muito escura, pode indicar que algo está errado com o motor. Então, a fumaça que sai do escapamento deve ser clara de um caminhão. O caminhoneiro deve estar sempre atento. E, para finalizar, um freio com algum barulho. Se ele for acionar o freio e tiver algum barulho, algum ruído, procure um mecânico com urgência. Precisa fazer uma investigação desse problema. Pode ser pastilha gasta, pode ser rachadura no tambor ou a própria lona de freio que está no limite. Então, não devemos deixar esse problema passar, pois os freios, além de a gente saber exatamente o que eles fazem, eles afetam diretamente a segurança, né, Daniela? O caminhoneiro, ele merece um carinho todo especial do Observatório Nacional de Segurança Viária, porque eles são condutores, sim, muito responsáveis, muito atentos, mas a gente está aqui realmente fazendo um alerta, lembrando a todos que nós estamos aqui de olho e estamos aqui para ajudá-los. Então, cuide com carinho do seu caminhão, procure um profissional se estiver precisando, se algum sinal estranho acontecer, vá numa mecânica, porque a segurança dele e a de todos da via depende desses cuidados. Muito bem, até mais. Pessoal, por hoje é só. Desejamos a todos que as sementes plantadas se transformem em realizações no ano que se inicia. Que o ano chegue carregado de alegrias e conquistas. Agradecemos sua audiência e esperamos estar juntos em 2016. Um grande abraço, um abraço da pesada. Agora nós vamos com uma matéria sobre mobilidade urbana.
É com você, Nilza. Sou a mudança no trânsito. Você tem filhos ou transporta crianças no seu carro? Podem ser sobrinhos, netos, filhos de amigos, enfim, crianças com menos de 7 anos e meio precisam ser transportadas com equipamentos especiais para estarem protegidas. E você sabe bem quais são os equipamentos e a importância de cada um deles? Para ajudar você a proteger nossas crianças ainda mais, vamos assistir ao vídeo Transporte Seguro de Crianças. Transporte de crianças. Hoje vamos conversar sobre um item muito importante de segurança: o transporte das crianças nos carros. A condução de um veículo requer atenção e cuidado. O cinto de segurança é nosso aliado e nos protege em até 70% de lesões graves e até da morte. E para as crianças, você sabe qual é a proteção que não pode faltar? Vamos conhecê-las. Você já sabe que tudo que está dentro de um veículo deve estar preso. Malas, ferramentas, caixas e grandes objetos devem ser transportadas no porta-malas. Já os pequenos volumes, como bolsas, notebooks, pequenas compras, devem ser sempre acomodados no assoalho do carro, nunca nos bancos. Os animais também têm seus respectivos equipamentos de proteção, como cadeirinhas, cintos especiais ou caixas. Agora vamos conhecer quais equipamentos protegem nossas crianças. Desde a gravidez, os pais já devem se preocupar com o transporte do bebê que vai nascer. A futura mamãe deve estar atenta ao colocar o cinto de segurança ainda grávida. Ele deve ser posicionado bem abaixo da barriga. Só assim ele protege mãe e filho. Ao sair da maternidade, o recém-nascido deve ser colocado no bebê conforto e ser preso a este pelo cinto do mesmo. Nunca ser transportado no colo da mãe dentro do veículo. Até 13 quilos ou aproximadamente 1 ano, o bebê deverá usar esse equipamento de proteção. Cada marca traz as instruções de como instalar, mas o que diferencia o bebê conforto dos outros equipamentos é que ele vai ser colocado de costas para os bancos da frente do carro. Consulte o manual do fabricante para instalar corretamente o bebê conforto sempre no banco de trás do carro. Depois que completar 1 ano ou chegar a 13 quilos, o bebê deve ser transportado na cadeirinha de segurança. Ela deve ser instalada também no banco de trás, porém no sentido do fluxo de veículos. A cadeirinha deve ser usada até por volta dos 4 anos ou a criança ter 18 quilos. É bom lembrar que a cadeirinha de segurança é projetada para sustentar a criança nos pontos mais resistentes de seu corpo, de modo que os impactos causem o menor número de ferimentos internos possível. A partir dos 18 quilos, a criança já pode sair da cadeirinha e começar a usar o assento de elevação ou booster, usando o cinto de segurança do veículo. Depois dos 7 anos e meio ou com 1,45 m, ou seja, quando ela alcançar o assoalho do carro com os 2 pés inteiros, ela pode deixar o assento e usar somente o cinto de segurança. Somente a partir dos 10 anos é que a criança poderá usar o banco da frente do veículo. Até lá, crianças sempre no banco de trás. Para proteger ainda mais nossas crianças, existe também o Isofix, que é um sistema universal de fixação de cadeirinhas e bem seguro. É um sistema que prende os equipamentos de proteção para crianças. Porém, no Brasil, ele ainda não é certificado pelo Inmetro. O Isofix é utilizado por diversas montadoras, especialmente na Europa e Estados Unidos. No Brasil, alguns carros importados oferecem esse tipo de segurança aos consumidores. O sistema Isofix diminui o risco de má instalação desses equipamentos de proteção e permite uma melhor fixação entre a cadeirinha e a carroçaria do veículo, proporcionando ainda mais segurança para as crianças. Nos veículos que não possuem banco traseiro, a legislação brasileira permite o transporte de crianças no banco dianteiro, utilizando os equipamentos de segurança compatíveis com a idade e o peso da criança. Caso a quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do veículo, é permitido que a criança com maior estatura vá para o banco dianteiro, desde que utilize o equipamento correto. Além do uso correto dos equipamentos de proteção, são necessários outros cuidados com as crianças. Nunca transportá-las dentro do porta-malas. Nunca transportá-las de pé dentro do veículo. Nunca transportá-las no colo, com ou sem cinto. Verifique se as portas do carro estejam corretamente trancadas. Verifique e utilize a trava para crianças nas portas traseiras dos veículos.
Essas foram apenas algumas dicas para transportar os bebês e as crianças de forma tranquila e segura. Esteja sempre atento. O Observatório Nacional de Segurança Viária deseja a todos uma viagem segura. Veja que para cada faixa etária há um cuidado especial. Sabe aquele cinto de segurança que você usa nos bancos da frente e de trás em todas as viagens? Então, esses equipamentos também são essenciais para a nossa segurança. Faça sempre uso deles. E antes de me despedir, quero lembrar que tudo que transportamos dentro do nosso carro deve estar preso no porta-malas ou no assoalho. Computadores, bolsas, compras de supermercados, malas, tudo deve estar acomodado da forma que não se desloque em caso de acidente. Você é responsável pela sua segurança e também dos passageiros. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Veja mais dicas lá no site do Observatório ou mande um e-mail para urbanidade@onsv.org.br. Uma semana linda para todos e até a semana que vem. Bom, amigo, agora chegamos ao final deste programa. E eu quero que Pedro se despeça. Paulo, é isso. Foram alguns meses aqui com os amigos e amigas ouvintes da Rádio Vida FM 106.1 no programa Rádio Alto. Quase todo sábado eu digo que é um prazer fazer esse programa, que eu sinto saudades. E esse fim de ano agora é desejar tudo de melhor para todos, né? Um ano novo com muita paz, amor, prosperidade, consciência, evolução sempre. Então, para você, amiga e amigo, beijos e abraços. Fiquem com Deus. Feliz Ano Novo. Valeu, Pedro. O Rádio Alto está chegando hoje ao seu final. Este é o nosso último programa do ano de 2015. Eu quero agradecer aos amigos Cabral, que a gente chama o Iluminado, ao Alaor, o Mago dos Botões, a amiga Nilza, a você, Pedro, que esteve aqui comigo todos esses programas. Valeu. Aos diretores da Rádio Vida FM 106.1, Uziel, Daniel, Ramon, Joseval, pela confiança e amizade e principalmente pelo profissionalismo. Espero de coração que vocês tenham tido um feliz Natal, com muita saúde, paz e amor no coração. Eu espero também que este ano que vai começar agora seja muito melhor para todos nós, que realmente Deus nos proteja e nos guarde. Na próxima semana, nós vamos fazer o primeiro programa com a retrospectiva de 2015, que compreende os meses de janeiro a junho de 2015. Você vai se lembrar do que aconteceu de bom este ano que passou. E se ligue! Um feliz 2016 para todos vocês que nos honraram com a sua audiência. Estamos contando com todos em 2016. Então você já sabe, Rádio Alto é aqui, na Rádio Vida FM 106.1. Participe! E se você for pegar a estrada, você já sabe. Como é que é? Se beber, não dirija. Um abraço a todos e, se Deus quiser, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, estamos te esperando aqui, no Rádio Alto. Feliz 2016, feliz Ano Novo. Um beijo no coração de todo mundo. Você acompanhou aqui na 106,1 Rádio Alto. Tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão.